Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos os irmãos. É o pastor José Ivan que está falando e eu estou fazendo um vídeo bem curto aqui para fazer alguns esclarecimentos a respeito de uma polêmica atual que surgiu aí ou está surgindo a respeito de um ator famoso que acabou de falecer há dias atrás. E muitos evangélicos, vêm fazendo defesa dele, inclusive pastores, outros criticando. Eu quero tomar bastante cuidado com as minhas colocações aqui, porque hoje nós estamos vivendo uma época de muito mimimi, muito chororô. Estamos vivendo uma época de tudo se polemiza, Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o que a Bíblia diz a respeito. A primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é que nós não devemos julgar as pessoas, porém, nós temos que comparar a vida que a pessoa leva ou levou com a palavra de Deus. Julgar, jamais. Quem somos nós para julgar ninguém? Todavia, nós precisamos pautar a vida dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus e é quem nos conduz à vida eterna. Então vamos lá. Recentemente faleceu um ator famoso, se não me falha a memória, chamado Paulo Gustavo, acho que é isso. E aí eu estou vendo alguns pastores, inclusive nas mídias sociais, dizendo, porque ele foi salvo na última hora, ele pode ter aceitado a Jesus, que não sei o quê. Tá, vamos lá. O que eu conheço desse rapaz que faleceu, lamentavelmente, a gente lamenta, a morte desse ser humano, e que Deus abençoe a família dele que ficou enlutada. Porém, a gente precisa tomar cuidado, porque eu ouvi pastores dizendo aí que vai encontrar com ele lá no céu. Será? Pastores dizem, não, no céu vai ter surpresa, nós vamos encontrar ele lá no céu. Tá bom, vamos lá. Romanos 10 e 12. Eu vou abrir Romanos 10 e 12 aqui, para nós lermos aqui um texto da Escritura. Vamos ver como é que diz Romanos. O livro de Romanos tem um texto que ele vai falar muito a respeito disso aqui. Olha o que é que diz Romanos 10. Mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos lá. Pegando estes versículos de Romanos 10, versículos 8 e 9 e 10, a Bíblia está dizendo que se com a boca confessar a Jesus e com o coração crer, será salvo. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. O falecido, ele teve uma vida inteira para abrir a boca e dizer que cria em Jesus. Mas não creu, porque, segundo, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, não acreditava na pessoa de Jesus. Então ele era ateu, segundo ele. Ele teve uma vida de quase 40 anos para dizer, eu creio em Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser servo de Jesus, e não fez essa confissão diante das pessoas. Segundo, além de ele não crer, ele não confessou. Durante o período que ele ficou enfermo, eu gostaria de perguntar a você que me ouve, que me assiste, qual foi o pastor, qual foi o padre que foi lá visitar ele para ouvir a confissão da boca dele que ele queria aceitar Jesus. Eu não sei se houve nenhum pastor ou um padre que fizesse
que tivesse presenciado esta confissão. Porque aqui diz que se com a boca confessares e que com oração creres, serás salvo. Porque as Escrituras diz, lá no versículo 11 de Romanos 10, todo aquele que nele crê não será confundido. Mas vamos para mais um texto lá de Romanos, lá de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 32. Olha o que é que diz Mateus 10 e 32. Isso é muito importante, irmão. Mateus capítulo 10, versículo 32. A gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje as pessoas, o errado está virando certo e o certo está virando errado. Muito cuidado com isso. Não estamos julgando, mas precisamos esclarecer as Escrituras. Então, olha o que é que diz Mateus 10 e 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a pergunta que eu faço mais uma vez, esse personagem, esse ser humano que faleceu, que dizia ser ateu, que não acreditava em Jesus como Senhor e Salvador, inclusive fazia aí chocarrices com o nome de Jesus, tem um vídeo dele dizendo que se Jesus viesse aqui agora, Jesus ia no baile homossexual, no baile gay. Eu não estou aqui falando da vida sexual de ninguém, mas a Bíblia condena essa prática do homossexualismo. Tá? Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 15, a Bíblia condena essa prática. Lá em 1 Coríntios, que eu quero ler com você aqui, 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos ver o que é que diz 1 Coríntios. Vamos ver. Olha o que é que diz 1 Coríntios 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão a Deus. Mas eu quero atentar para essa palavrinha aqui, nem os efeminados. Essa palavra efeminados é aquele homem que nasceu homem, do sexo masculino, e tem desvio de conduta sexual. Essa pessoa tem um desvio de conduta sexual e durante a sua vida ele não procurou se corrigir diante de Deus e nem da palavra de Deus. Ele não se corrigiu. Aquela prática para ele é uma prática boa, agradável para ele. E por mais que alguém chegue para a pessoa e diga, olha, essa prática é condenável pelas Escrituras, ele não quer abandonar. E eu quero frisar aqui um parênteses para explicar uma coisa. Porque aqui fala de adúltero, de efeminado, de maldizente, de ladrão, de roubadores, de cachaceiro. Eu quero mostrar uma coisa para você. Existe uma diferença entre cometer um pecado e viver na prática do pecado. Uma coisa é você pecar. Qualquer um de nós pode cometer um deslize, cometer um erro e cometer uma falha, um pecado. Mas se você tiver a oportunidade e quiser abandonar o pecado, Jesus disse, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se eu confesso, se eu cometo um pecado, seja de qualquer natureza dessa que foi dito aqui, lá em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, mas eu me arrependo, eu confesso que pequei, eu abandono esse pecado, eu recebo a misericórdia de Deus. Ao contrário daqueles que vivem na prática. O que é viver na prática do pecado? A pessoa não quer deixar, ele não quer abandonar o pecado, ele gosta daquilo.
Aquilo é uma prática pecaminosa, e essa prática, a Bíblia diz, tanto aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, como no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os maldizentes, os beberrões, os efeminados e tantos outros. Então a questão é a seguinte: a gente precisa tomar cuidado, irmãos, para a gente não achar que o errado está certo e o certo está errado. Me desculpem a sinceridade, mas esses pastores que ficam dizendo essas bobagens, dizendo que vai encontrar com ele lá no céu, que na última hora ele se arrependeu, esses pastores estão querendo ser aplaudidos, eles estão querendo... O que rola no momento hoje são aplausos. O que rola no momento hoje são pessoas querendo agradar a mídia, agradar as redes sociais. Essas pessoas estão querendo serem mostradas como pessoas boas. Olha como ele é bom, ele entende que Deus pode ter dado uma oportunidade. Irmãos, a oportunidade que Deus dá para o homem é muito grande durante toda a sua vida. Ninguém diga que Deus não fala através do Espírito Santo. Deus dá a oportunidade ao homem de se converter, mas o homem não quer. Olha o que é que diz o Evangelho de João. Eu vou abrir aqui para ler para você. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e 9. Olha o que é que diz esse texto, meu irmão. Olha o que é que diz esse texto. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Você sabia que o maior pecado não é o adultério, não é roubar, não é matar, não é praticar sodomia, que é a prática homossexual. O maior pecado é não crer em Jesus. Agora a pessoa leva uma vida dizendo que é ateu, ou seja, negando a pessoa de Jesus. Eu nego a Jesus, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus, eu não creio no Espírito Santo, não creio em nada. Aí morre, aí vem aqui pastores, dizem, ei, na última hora ele pode ter sido salvo, na última hora Deus pode ter tido misericórdia. Meu irmão, pare de hipocrisia, vamos ser verdadeiros, vamos ser sinceros, não existe isso. Ah, mas eles pegam o texto lá do ladrão da cruz, que na última hora o ladrão da cruz foi salvo. Vamos contextualizar a morte do ladrão da cruz com Jesus. Ele confessou Jesus diante dos homens, baseando Romanos 10, 8 e 12. O ladrão da cruz, quando ele disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, tinha uma multidão em volta da cruz, ouvindo ele confessar a Jesus. Primeiro ele defendeu Jesus e disse, olha, esse justo, porque tinha dois ladrões, um à esquerda de Jesus e outro à direita. Um deles criticava Jesus, ria de Jesus e dizia, tu não és o Cristo? Por que tu não desce da cruz e salva a tua vida e salva também a nossa? O outro disse, olha, não fale bobagem, nós estamos aqui porque merecemos. Ele começou a reconhecer que a vida dele foi uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, viveu na prática do pecado, e ele começou a criticar o outro ladrão. Não diga bobagem, esse homem que está aqui é justo, ele não merece estar na cruz. E aí ele olha para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí ele teve a última chance de confessar a Jesus, de reconhecer que viveu na prática do pecado, de pedir perdão para Jesus, e Jesus deu a ele a oportunidade de morar com ele no paraíso. Agora, o camarada é ateu, vivia numa prática de sodomia, vivia numa prática pecaminosa, né? Não respeitava a pessoa de Jesus, dizia que se Jesus estivesse aqui, Jesus ia para o baile gay, para o baile homossexual, com todo respeito, não tenho nada contra quem tem essa prática, a pessoa não, nós não condenamos as pessoas pela prática, quem condena as pessoas são as próprias práticas que elas fazem, porque
Se a pessoa mudar de vida, Deus abençoa, Deus liberta, Deus transforma. Agora, vim dizer que vai encontrar com a pessoa no céu, ô meu irmão, aí é dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão. A Bíblia diz, olha o que é que a Bíblia diz aqui, olha o que é que a Bíblia diz aqui. O céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Mateus 11:12. Mateus 11:12, Apocalipse 1:7. O céu é tomado à força. O que é tomado à força? A pessoa tem que lutar para chegar no céu. Agora a pessoa nega Jesus a vida inteira, nega a eficácia da salvação, né? Blasfema do nome de Jesus, e aí no último dia vem um monte de obreiros, de pastores, aspas para os pastores que estão falando essas bobagens na rede social. Me desculpa. Pastor, você que está falando essa bobagem, você não conhece Bíblia. E se conhece, está tornando a palavra de Deus uma heresia. A Bíblia já está se tornando para você uma heresia, porque você está deturpando a essência da palavra e a eficácia da palavra de Deus. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é crente, você que está defendendo isso, né? Agora, quem torceu, quem desejou a morte dele também está errado. Quem desejou a morte dele precisa ter um encontro com Jesus. Cristão não fica defendendo a morte de ninguém. Agora, dizer que ele vai para o céu, na última hora vai se converter, ou se converteu, pare com isso. Vá ler Bíblia, vá ler Romanos 10:8-12, vá ler Mateus 10:32, vá ler Lucas 12:8. Lucas diz que se confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos. Mateus diz... 10:32, se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Qual foi a confissão que esse rapaz fez? Para qual pastor ele confessou? Qual foi a multidão que viu ele dizer que era crente? Qual foi o dia que ele abandonou a sua prática sodomita, prática de sodomia, prática pecaminosa, condenável pela Bíblia? Ele abandonou quando? Ele não abandonou. Então não venha me dizer que vai para o céu. E eu não estou aqui fazendo julgamento. Eu estou aqui dizendo o que a Bíblia diz. E eu creio na Bíblia. Eu não creio no que as pessoas falam. A minha crença é na palavra de Deus. Eu creio na Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. Então eu não estou julgando. Eu estou crendo no que a Bíblia diz. É a Bíblia que diz e a minha fé é pautada na Bíblia, e se a Bíblia dissesse que ia para o céu, eu estaria dizendo aqui, vai para o céu. Mas a Bíblia diz, vai para o inferno, e eu estou aqui dizendo que vai para o inferno. Não as minhas palavras, mas a palavra de Deus. Então você tem tempo, eu tenho tempo de me arrepender, o ser humano tem tempo de se arrepender, mas ele não se arrepende dos seus pecados, ele continua pecando, ele continua praticando os seus pecados e depois quer ser salvo. Não, quer ser salvo? Se arrependa, peça perdão para Deus. Todo mundo pode cometer um erro, ninguém é perfeito, mas reconheça que errou, reconheça que falhou, peça misericórdia, abandone o pecado, como diz as Escrituras. Olha o que é que as Escrituras diz, vamos lá. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Olha isso. Provérbios 28:13 também diz isso, né? Quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia do Senhor. Está lá Provérbios 28:13. Você quer que cometeu uma falha? Não se julgue pior do que as outras pessoas. Não. Você é ser humano, você cometeu um erro. Agora tome uma decisão. Qual é a decisão? Peça perdão a Deus, confesse o seu pecado a alguém que possa te ouvir e te ajudar, e abandone o pecado, como diz o provérbio. Mas a quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Peça perdão, confesse o seu pecado, abandone esse pecado e você terá a misericórdia de Deus e você será salvo em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é um vídeo curto, que Deus abençoe. Eu sei que vai ter polêmica a respeito da minha fala, mas eu estou na Bíblia. Tem gente aí defendendo o indefensável. Tem gente aí querendo aplauso, querendo que a galera aplausa, porque hoje nós estamos vivendo a época do mimimi.
Se não agradar a galera, se não agradar o modernismo, se não agradar a modinha, não vai ficar bem na modinha. Eu não estou aqui para agradar modinha nenhuma, eu não estou aqui para agradar ninguém. Aliás, profeta de Deus não tem que ter medo de crítica. Profeta de Deus tem que profetizar a verdade. E a verdade para mim é as escrituras. A palavra de Deus é a verdade. O resto é conversa fiada e alguém que quer defender o indefensável. Eu não defendo o indefensável. Eu vou para a Bíblia e o que a Bíblia me diz, eu procuro seguir, porque como falho que sou, nem sempre ninguém cumpre a Bíblia conforme a Bíblia é. Ninguém na sua plenitude, mas a gente procura aperfeiçoar o máximo que puder e chegar o mais próximo que puder da palavra de Deus. Deus abençoe, um excelente dia a todos, fique na paz do Senhor e se você concorda comigo, deixe o seu comentário, se você não concorda, dê a sua visão bíblica de o que é correto. Agora não venha fazer crítica apenas por fazer crítica. Critique baseado na Bíblia. Qual é o seu conhecimento bíblico a respeito desse tema? Se você conhece mais do que eu, porque eu não sou o dono da verdade, de repente eu conheço menos, pode ser que você conheça mais do que eu dentro da Bíblia. Se você conhece mais do que eu dentro da Bíblia e não concorda com o que eu falei, escreva aí quais são as referências que assegura que a pessoa que não serviu a Jesus vai para o céu e eu me dobro, me curvo e reconheço que eu estou errado. Mas precisa ter fundamento bíblico. Palavra de quem não conhece Deus, nem conhece Bíblia, não vai me convencer. Deus abençoe, irmão Paulo. Um abraço, querido. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Um excelente dia de sexta-feira a todos nós, em nome de Jesus.